assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 7, versículo 1. Quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acais e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho Sear-Jazub. Vai encontrar-se com Acais no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor: não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acais: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acais disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Síria sobre você, sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Síria. Todas virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Síria, para rapar a sua cabeça e os pelos de suas pernas e da sua barba. Naquele dia o homem que tiver uma vaca e 2 cabras terá coalhada para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia todo lugar onde havia 1000 videiras no valor de 12 quilos de prata será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e de espinheiros. E as colinas antes lavradas com enxada você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. Nesses lugares os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. O Senhor me disse: tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível: Maher-Shalal-Hashbaz, e chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberiquias, como testemunhas de confiança. Então deitei-me com a profetisa, ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: dê-lhe o nome de Maher-Shalal-Hashbaz, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. O Senhor tornou a falar-me: já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão
por toda a tua terra, ó Emanuel. Continue a fazer o mal a nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, Tu és Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente para nos instruir e nos guiar pela Tua santa palavra. Faz isso nesta noite, Senhor, abençoando-me para ser um instrumento fiel e claro da Tua palavra, e a cada um que aqui está nesta noite e que nos ouve, que a Tua voz ressoe de forma clara, nítida e precisa neste lugar, e venha nos convocar a confiança plena no Senhor e nas Tuas boas e fiéis promessas. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar. Você consegue imaginar um mundo sem promessas? O que seria um mundo sem promessas? Bem, para alguns seria o paraíso, porque um mundo sem promessas feitas seria um mundo sem promessas desfeitas, o que nos livraria de muito sofrimento, de muita dor e de muito desapontamento, não é verdade? Mas para tantos outros, eu diria a maioria, o mundo sem promessas não seria um paraíso, seria um inferno. Afinal de contas, com que segurança nós poderíamos viver neste mundo uns com os outros, sem que empenhássemos a nossa palavra, sem que assumíssemos compromissos uns com os outros? O que seria, por exemplo, o casamento sem a promessa, as promessas feitas, a palavra empenhada entre marido e esposa no altar do matrimônio? O que seria a vida familiar sem o compromisso dos pais com seus filhos em criá-los no temor do Senhor? O que seria dos nossos locais de trabalho sem o compromisso mútuo de empregados trabalharem fielmente conforme o que foi acordado e patrões remunerarem seus empregados conforme o que foi combinado? Imagine o que seria viver num país onde não poderíamos confiar nas promessas feitas pelos nossos governantes. Não, peraí, nós já vivemos num país assim, é o Brasil. Mas quão melhor seria viver num país onde os governantes cumprem as suas promessas aos seus eleitores? O que seria da igreja sem pastores comprometidos em honrar os seus votos com Deus e com a igreja? E o que seria da igreja sem membros que honram as suas promessas feitas a Deus e à igreja, e serem membros fiéis, como ouvimos agora há pouco? Tudo isso nos mostra, meus irmãos e irmãs, é que a vida como nós a conhecemos não existiria sem a existência de promessas. E boa parte da insegurança e da instabilidade que experimentamos hoje em nossa sociedade é fruto da falta da palavra, da falta de compromisso dos homens com os seus votos assumidos perante Deus e uns com os outros. Agora, você consegue imaginar um Deus sem promessas? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a nossa capacidade de fazer e cumprir promessas uns com os outros é um reflexo, é um espelho de um Deus que também faz promessas e as cumpre fielmente junto ao seu povo. Posto da forma mais simples, assim como seria inimaginável viver neste mundo sem promessas, seria inimaginável ter um relacionamento pessoal e verdadeiro com o Deus das Escrituras, sem conhecer e sem confiar nas boas promessas que este Deus fez ao seu povo.
E é justamente isso que faremos a partir desta noite e nos nossos próximos encontros de domingo, nesse período de advento, em que lembramos que Deus veio cumprir todas as suas promessas feitas ao seu povo escolhido. Nós vamos parar para refletir sobre algumas dessas promessas. Não temos tempo para falar sobre todas elas, mas sobre algumas das maiores e mais importantes promessas feitas a respeito do nascimento de Jesus Cristo, para que nós não só conheçamos essas promessas, mas cresçamos na nossa confiança num Deus que faz e cumpre todas as suas promessas. Afinal de contas, assim como você pode medir alguém, a estatura de um homem, de um ser humano, pela sua fidelidade à sua palavra, Deus pode ser medido pelo quanto Ele é fiel a todas as palavras que Ele empenhou junto ao seu povo. Então é por isso que vamos começar hoje com esta promessa, a famosa promessa do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Este versículo deve ter saltado aos seus olhos, antes mesmo do início da pregação, algo só familiar aqui, que nos aponta para o nascimento de um filho prometido, filho de uma virgem, que seria chamado Emanuel. Mas para entendermos esta promessa, precisamos entender o contexto da promessa. Nenhuma promessa vem do nada. Nenhuma promessa surge do nada. Toda promessa tem um contexto, seja um contrato de trabalho, seja um pacto conjugal, seja um pacto de membresia. Toda promessa tem um contexto, tem uma origem. A promessa sobre a qual nós meditaremos hoje surgiu em um dos momentos mais conturbados da história do Antigo Oriente Próximo, num dos episódios mais marcantes da história de Israel, que aconteceu cerca do ano 735 antes de Cristo, quase 7 séculos antes do nascimento do menino Jesus. O que estava acontecendo nesta época, no mundo antigo? E naquela época, o reino da Assíria, isso no Oriente mais distante, bem distante da terra de Israel, o reino da Assíria se consolidava como a grande superpotência do mundo antigo, superando até o Egito, que era a grande referência até então da história antiga. E com a ascensão da Assíria, isso representava uma ameaça a todos os povos vizinhos, a sua integridade e a sua sobrevivência. Bem, diante desta ameaça vinda do Oriente, do Extremo Oriente, onde fica hoje os países do Iraque, do Irã, é que alguns reis, ali na faixa hoje ocupada pelo povo da nação de Israel, algumas nações ali decidiram se juntar numa aliança para fazer oposição ao reino da Síria. Duas nações, especialmente, que ficavam ao norte do reino, do pequenino reino de Judá. A nossa história começa com o rei de Judá, Acais, sendo pressionado por dois outros reis ao norte dele, o rei Peca, da nação de Israel, e o rei Rezim, da nação da Síria. Estes dois reis ao norte de Judá se juntaram numa aliança para fazer oposição à Síria, que queria invadi-los e conquistá-los. E o pobre do rei Acais tinha uma decisão difícil a tomar, porque esses dois reis ao norte queriam invadir e atacar Judá a fim de forçar uma aliança única e mais forte desses três reinos, desses três reis contra a Síria. Mas Acais tinha a opção também de se aliar à Síria, de ficar do lado da Síria para resistir à pressão dos dois reis do norte. Então a nossa história começa no capítulo 7, versículo 1, com este ataque movido por esses dois reinos ao norte de Judá, ao norte de Jerusalém, o reino da Síria e o reino de Israel, atacando e pressionando Jerusalém para se aliar a eles contra a Síria. E se isso falhasse, bem diz o versículo 6, eles estavam dispostos a depor o rei Acais, removê-lo do trono e colocar um fantoche político, alguém que eles poderiam controlar em Jerusalém, para usá-lo contra a Síria. Então, de duas uma, ou o rei Acais em Judá, ou ele se rendia aos reis do norte, se entregava para formar esta aliança tríplice, ou ele se aliava ao inimigo, à Síria, pagando tributos para a Síria, a fim de fugir
da destruição certa. E, conta a história, foi isso que Acais acabou fazendo. Ele acabou se aliando à Assíria para se defender contra os reis do norte. Então, se pudéssemos ilustrar tudo isso, a situação aqui, é como se tivéssemos um pequeno camundongo, o rei Acais, sendo pressionado por duas ratazanas ferozes, okay? O rei Rezim e o rei Peca, querendo invadi-los, para se defenderem de um gato faminto que está vindo do Oriente. Okay? Bem, o que o camundongo vai fazer? Ele vai acabar pedindo o socorro do gato. E você já imagina o que acontece quando um camundongo pede socorro a um gato, né? Ele vai acabar sendo sobremesa depois que o gato acabar com os outros ratinhos nessa história. Mas foi nesse momento crítico da história de Judá que Deus levantou o profeta Isaías para falar ao rei Acais e anunciar uma promessa que traz a seguinte lição. Qual é a grande lição desta noite, irmãos e irmãs? Diante da ameaça mais aguda e da crise mais intensa, Deus nos chama a confiar nele inteiramente. Não importa a circunstância, não importa a diversidade, não importa a crise, Deus nos chama a confiar plenamente na sua palavra e nas suas promessas, ou sofrer as consequências. Ou confiamos em Deus, ou, como veremos nessa história, Deus terá que nos disciplinar. É assim que o texto se divide. Nós vamos olhar primeiro para os versículos 1 a 17 do capítulo 7, que trazem essas palavras de Deus por meio de Isaías, para que Acais e o seu povo confiem no Senhor. E no resto do texto, a partir do versículo 18 do capítulo 7, veremos as consequências da desconfiança, ou da incredulidade de Acais diante das promessas de Deus. Então vamos começar primeiro com um apelo de Isaías para que o rei de Judá, o rei Acais, confiasse no Senhor. Okay? Então começamos no momento crítico, no momento mais tenso da história, em que o rei Acais se viu cercado e ameaçado pelos dois reis ao norte. Okay? Isaías 7:1. Quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-lo. A primeira tentativa desses dois reis do norte foi frustrada, mas eles não desistiram, diz o versículo 2. A Síria montou acampamento em Efraim, formaram um rei, ou seja, após um primeiro ataque frustrado, vinha um segundo ataque. E agora Acais tinha uma decisão a tomar, o que ele faria? E diz o texto no versículo 2, que ele e o seu povo se agitaram como as árvores da floresta agitam-se como o vento, ou como as palmeiras na orla se agitam diante de um vendaval. Comoção geral. Síria está vindo, Efraim não desistiu, eles vêm acabar conosco. E foi nesse momento decisivo que Acais e o povo de Judá deveriam ter buscado a face de Deus, deveriam ter buscado ao Senhor. Mas é isso que eles fizeram? Onde encontramos o rei Acais? No versículo 3, quando Isaías vai à sua procura, o que ele está fazendo? Ele está buscando a Deus? Ele está no templo? Ele está em oração? O que ele está fazendo no versículo 3? Acais está no final do aqueduto do açude superior. Ele está examinando as fontes de abastecimento de água de Jerusalém. Ele está vendo se ele tem capacidade de resistir mais tempo contra os reis inimigos vindos do norte. Ele está tomando medidas cautelares para ver se resiste a mais um ataque ou não, numa demonstração de onde realmente estava a sua confiança. Ele não estava confiando em Deus em primeiro lugar, ele estava confiando nas suas próprias fontes e reservas naturais. E quanto a nós, meus irmãos, diante de reveses e crises semelhantes, para onde nós nos voltamos primeiro? Onde você procura ajuda em primeiro lugar? Para onde você corre primeiro quando as coisas não vão bem? Você busca Deus e confia na sua graça e na sua provisão? Ou você é tentado a pensar primeiro nas suas posses, nas suas fontes, nas suas reservas, e somente depois no auxílio de Deus? Irmãos e irmãs,
Quando Deus nos visita com adversidade, quando Deus permite que crises cheguem até a nossa porta, não desperdicemos as nossas crises, não desperdicemos essas oportunidades concedidas por Deus para descobrirmos onde está a nossa confiança, em quem estamos confiando primeiro, no que estamos confiando mais no momento da necessidade. Estamos confiando na palavra de Deus ou nos nossos próprios planos e projetos? Bem, enquanto Acais inspecionava o aqueduto de Jerusalém, Deus lhe enviou seu servo Isaías. Que interessante, não? Mesmo que Acais não tenha buscado a Deus, Deus foi em busca de Acais. Mesmo que Acais não tenha procurado primeiro a Deus, isso não impediu Deus de ir à procura de Acais, por meio do seu representante, o profeta Isaías, na companhia do seu filho, versículo 3, o filho de Isaías, servindo como testemunha aqui, e o nome dele, Sear-Jazub. Se você está em dúvida sobre o que nome dá para o seu filho, não tome esse conselho, que Sear-Jazub não está nas paradas de sucesso dos nomes cotados para 2019, né? Mas tem uma importância esse nome, significa algo como um remanescente voltará, e Deus já estava mandando recado para Acais, por meio do filho de Isaías: o rei Acais, aconteça o que acontecer, Deus vai cuidar do seu povo, mesmo que este povo tenha que sair daqui, um remanescente voltará. Como se o ataque frustrado no versículo 1 não fosse prova suficiente do cuidado de Deus, aqui há mais uma prova de que Deus cuidaria do seu povo. Acalmem-se, confiem em mim. Por quê? O texto continua, versículo 4: diga a ele, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes. Que imagem maravilhosa, não? E o contraste com o versículo 2: as árvores em Judá, o rei e o seu povo agitadas por causa de restos de lenha fumegantes, palitinhos de fósforo já riscados e se apagando. É isso que está causando medo em vocês? É só isso? Esses dois reizinhos merrecas estão acabando com a paz de vocês? Ou seja, aquilo que parecia uma grande ameaça aos olhos de Acais e do seu povo, era nada aos olhos de Deus. É isso que está te dando insônia, Acais? Sério? Mas será que Deus não sabia da ameaça desses reis? Não sabia do que eles eram capazes contra Judá? Será que Deus estava inteirado da gravidade da situação? Bem, como se Deus já estivesse antecipando as perguntas de Acais. Olha o que ele diz no versículo 5 e 6. Sim, ele sabia exatamente o que estava acontecendo, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Alguma dúvida de que Deus sabia o que estava acontecendo? Sabia de tudo, até nos mínimos detalhes. Ele estava lá, vendo o que estava acontecendo na sala de estratégias do palácio de Israel e da Síria. Sabia tudo, espionando tudo. Não só Deus sabia de tudo, como de antemão Deus já estava dizendo para Acais: olha, fique tranquilo, eu não só sei dos planos deles, mas eu estou antecipando, eu frustrarei todos esses planos. Olha o que ele disse nos versículos 7, 8 e 9: assim diz o soberano Senhor, não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, sua capital, e a cabeça de Damasco é Rezim, o seu rei. São só homens, gente, é só um rei, eles não são Deus, eu sou Deus. É o que Deus está dizendo aqui. E mais, em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Mas será que nós somos tão diferentes assim do rei Acais e do povo de Judá? Quando a crise e a adversidade batem à nossa porta, será que nós não nos fazemos as mesmas perguntas que eles fizeram? Será que Deus sabe? Não, será que Deus realmente sabe? Não, Deus não pode saber de tudo que está acontecendo comigo. Será que Deus pode mudar essa história?
Será que Deus é capaz? Até mesmo no coração do crente mais experimentado, ora duvidamos do conhecimento de Deus, ora duvidamos do seu poder. Será que Deus sabe? Será que Deus pode? Quando não duvidamos das duas coisas, e eu acho que Deus nem sabe nem pode, senão eu não estaria assim. Mas Isaías está dizendo aqui para o rei Acais e o seu povo: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. É só a nossa confiança na palavra de Deus, de um Deus onisciente e onipotente, que pode nos sustentar na mais intensa tormenta. Assim como as raízes profundas da árvore, que é agitada pelo vento, mas são as raízes que a mantêm de pé, são as raízes da nossa fé em Deus que nos mantém de pé quando o vendaval vem nos visitar. E quanto mais profundas e firmes as raízes, melhor resistiremos na hora da adversidade. Mas é assim que nós temos resistido, irmãos, confiando em Deus e confiando somente em Deus. Eu não estou perguntando se você confia em Deus. Se você está aqui, eu creio que você confia pelo menos em parte em Deus. Mas você confia somente em Deus ou em Deus também? Porque aqueles que confiam somente em Deus e aqueles que confiam em Deus também. É como aquele tripulante que, prestes a embarcar, coloca um pé no cais e outro pé na embarcação, e a embarcação começa a se distanciar do cais. Se esse tripulante não firma os seus dois pés, ou no cais ou na embarcação, o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde ele vai cair e afundar. Assim é aquele que tenta confiar em Deus também e em algo mais. E se ele não se decidir por Deus de todo o seu coração, o que acontece mais cedo ou mais tarde? Ele também afunda e cai. Quando Deus nos chama a confiar nele, Ele não nos chama a confiar nele também. Deus nos ordena que confiemos nele somente. E há um mundo de diferença entre crer em Deus também e crer em Deus somente. Se nós não firmarmos os nossos dois pés firmemente na palavra e nas promessas de Deus, como disse Isaías aqui no versículo 9, nós não resistiremos. E pergunta: o que existe de mais seguro neste mundo do que a palavra de Deus? O que existe de mais firme nesta vida do que as promessas de Deus? A palavra dos homens? O prognóstico dos especialistas da política, da economia, da saúde? O que há de mais firme nesta vida do que a palavra de Deus? Nada, absolutamente nada é mais firme e confiável do que a palavra de Deus. Agora, não bastasse isso, não bastasse o fato de Deus ter ido à procura de Acais quando este não o procurou primeiro, como se isso não fosse prova suficiente da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Você notou o que Deus fez nos versículos 10 e 11 de Isaías 7? O que ele fez por meio de Isaías? Não bastasse o recado: ô meu filho, não tema, acalme-se, creia somente. O que Deus faz em seguida? Ele oferece um sinal, e não qualquer sinal. Ele diz: meu filho, pode pedir o sinal que você quiser, é só dizer do mais alto ao mais profundo. É isso mesmo? Está na sua Bíblia? Disse ainda o Senhor a Acais: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Você já imaginou isso um dia? Alguém bateu na sua porta, Deus decidiu te mandar um zap e perguntou o seguinte: que sinal você quer de mim? É um cheque em branco, pode pedir o que você quiser. É mole? Quer melhor? Uma oferta assim de Deus? O que você pediria no lugar de Acais? Um aqueduto maior, muralhas mais fortes, um exército mais corajoso para enfrentar os inimigos? O que você pediria? Eu não sei o que você pediria. Você pediria alguma coisa, não? E o que fez Acais? Ele pediu o quê?
Versículo 12. Não pediu nada. Mas Acais disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Ele passou adiante o cheque em branco dado por Deus, não preencheu, devolveu. O que deu nele? Não vou colocar Deus à prova. Meus irmãos, é uma coisa pedir um sinal de Deus quando Ele não quer dar sinais, ou quando Ele já deu sinais suficientes da bondade e da provisão dEle. É outra coisa recusar um sinal de Deus quando Ele oferece te dar um sinal. Isso não é humildade, isso é incredulidade. É recusar a oferta que ninguém pode recusar. Porque Acais faria uma coisa dessas? Por que ele desprezaria uma oferta dessas da parte de Deus? Qual a resposta? Porque lá no fundo, tanto Acais como o seu povo, dizendo que não queriam importunar a Deus, na verdade confiavam tanto em si mesmos que achavam que não precisavam de Deus, e por isso pediram nada. Mas será que nós somos tão diferentes assim? Quando buscamos a Deus em último recurso, quando tudo mais falha, quando nada mais funciona, bem, já tentamos tudo, vamos pelo menos tentar Deus desta vez. Porque lá no fundo, Acais ainda achava que poderia resolver aquela crise sem a ajuda de Deus, e por isso fez o impensável. Ele recusou a oferta de Deus. E aqui começou a se cumprir o que Deus tinha dito ao profeta Isaías no capítulo anterior, que nós já ouvimos nesse culto, a visão do chamado de Isaías 6. E o que disse Deus a Isaías? Isaías, você vai falar, e eles não vão querer ouvir, e eles não vão querer crer e confiar em mim, porque os seus ouvidos estarão surdos, seus olhos cegos, seus corações duros, por causa da incredulidade e idolatria do rei Acais. A resposta do rei aqui é emblemática, é representativa da resposta de todo o povo a quem Isaías foi chamado para pregar. Eles não quiseram confiar em Deus porque confiavam em si mesmos e nos seus falsos deuses. Mas note uma coisa importante aqui, irmãos e irmãs, um ponto muito sutil, mas importante, da resposta de Acais. Nem sempre a incredulidade humana e a idolatria, que é a confiança em falsos deuses, se manifesta de forma escancarada e grotesca. Às vezes é muito sutil, tão sutil quanto alguém dizer: não, eu não vou importunar Deus, Deus não precisa se preocupar em quem sou eu para pedir alguma coisa de Deus. Você já ouviu essa frase? Talvez eu já tenha pensado essa frase. Não, quem sou eu? E o que passa por humildade, na verdade pode revelar grande incredulidade e autossuficiência, que é idolatria. Quando Deus nos chama a confiar nele, Deus não está nos dando uma escolha. Olha, se você quiser e se você precisar, pode confiar em mim. Não, quando Deus nos chama a confiar nele, Ele nos dá uma ordem: confia em mim e em mim somente. Isso não é uma opção, é uma ordem do nosso Criador. Confiar nele e nele somente. Porque Deus não existe e não serve só para dar uma forcinha quando estamos em apuros. E muitos pensam de Deus assim, com aquele grande mordomo cósmico, né? Só me dá uma forcinha, Deus. Não quero te importunar, é só um pedido agora, depois eu te deixo em paz para atender os outros. Me dá só uma forcinha aqui. Não. Deus não existe só para nos dar uma forcinha quando e se precisarmos dele. Deus é o soberano Senhor, Ele é o nosso Criador, de quem nós dependemos sempre, e a quem devemos recorrer sempre, não importa o tamanho da adversidade. Agora, se você estivesse no lugar de Deus, o que você faria em seguida? Você vai à procura de Acais, manda Isaías para falar com o rei, mesmo este rei não vindo te procurar. Você oferece um sinal para o rei e o rei recusa. O que você faz agora? O que você faria no lugar de Deus, diante dessa afronta de Acais? Eu sei o que eu faria, mas aí a história terminaria aqui. Mas ela continua.
porque temos uma surpresa ainda maior. Sim, Deus repreende Acais, e não só Acais, todos os seus descendentes, versículo 13. Ouçam agora, descendentes de Davi, porque depois de Acais é só a ribanceira abaixo. Os reis de Israel só irão de mal a pior, confiando menos e menos em Deus e mais em si mesmos. Eles tinham a oportunidade de virar uma esquina, confiar em Deus e serem poupados, mas a resposta de Acais resultou na repreensão de Deus, versículo 13. Ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? E aí você diz, acabou a história, fim de linha. E Deus surpreende de novo, porque mesmo Acais não pedindo um sinal, Deus deu o sinal mesmo assim. Que incrível isso, não? Versículo 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Mas do que consistiu este sinal? E como ele seria um sinal para o povo de Isaías na sua época? Bem, os estudiosos, a maioria deles está de acordo que este sinal prometido aqui no versículo 14, ele tem um cumprimento duplo. Ele tem um cumprimento futuro e distante, bem conhecido, mas ele tem um cumprimento próximo, ainda na geração de Isaías, importante. O filho prometido aqui, no versículo 14, muito provavelmente se refere ao filho do próprio profeta Isaías, que nasceria no capítulo seguinte. Por isso nós lemos até o capítulo 8, no versículo 3 e 4. Mas pastor, aí não seria o filho de uma virgem? Bem, esta palavrinha em Isaías 7,14, traduzido como virgem, do hebraico alma, pode descrever especificamente uma jovem que nunca teve núpcias, ou de maneira mais abrangente, uma jovem em idade própria para casar, uma jovem moça ou uma jovem senhora, o que permitiria um cumprimento próximo na vida da esposa de Isaías, que concebeu no capítulo seguinte e deu à luz um filho. Como este filho nascido da jovem esposa de Isaías serviria de sinal da presença de Deus, porque Emanuel significa o quê? Deus conosco. Bem, diz o versículo 15 que essa criança comeria coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. A importância aqui na dieta dessa criança, bem, coalhada e mel era a dieta mais simples e mais pobre do mundo antigo. Quando faltava a safra, a colheita, você podia contar com o leite do gado e o mel das abelhas. Coalhada e mel era o pão com manteiga do povo de Israel. Se faltasse tudo mais, tinha coalhada e mel. Essa criança será nutrida, mesmo que de forma simples, em tempos de escassez, porque Deus estará com seu povo, mesmo em tempos de aperto. E vai ser assim por algum tempo, até que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, ou seja, até aproximadamente 13 anos de idade, que era a data aí conveniente da época para a idade da razão. Ou seja, nos primeiros 13 anos da vida dessa criança haverá muita dificuldade, muita escassez, mas Deus estará com seu povo. E você sabe o que aconteceu em 13 anos, desde o nascimento dessa criança? Deus julgou os 2 reinos do norte, antes que este filho completasse 13 anos. Foi em 732 que caiu primeiro o reino da Síria, e 10 anos depois, em 722, foi a vez de Samaria. Deus cumpriu a sua promessa ainda na vida do filho de Isaías. Mas mais que isso, diz o versículo 17, que essa criança, enquanto em vida, veria a derrocada destes 2 reis. A sua terra ficaria deserta, porque, versículo 17, o Senhor trará o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Pois bem, mesmo que Acais e o povo de Judá falhassem em confiar no Senhor, o que Deus está dizendo aqui? Vocês podem falhar na sua confiança em mim, mas eu não falho. Vocês podem não perceber e não confiar que eu estou com vocês, mas eu estou com vocês. Eu sou Deus Emanuel, Deus com vocês, e eu vou supri-los e protegê-los
contra os seus inimigos, aconteça o que acontecer. Esse é o cumprimento próximo da promessa, mas você provavelmente está familiarizado com o cumprimento futuro, distante, mais de 700 anos depois, quando esta profecia de Isaías 7,14 se cumpriu na vida de uma outra moça, esta sim, virgem, prometida em casamento a José. Pois foi lá em Mateus 1, 21 e 23, que o próprio anjo Gabriel anunciou que a virgem daria à luz um filho, e o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Portanto, é em Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, que Deus veio suprir a maior de todas as nossas necessidades, a salvação dos nossos pecados, a salvação da nossa destruição certa e eterna. E se Ele veio até nós suprir essa necessidade, pergunta: que outra necessidade Ele não pode suprir? Irmãos e irmãs, não é exatamente isto que precisamos saber e crer nos momentos mais críticos e mais sombrios da nossa vida? No momento mais difícil e desafiador do nosso casamento, da criação dos nossos filhos, da sua saúde, no seu trabalho, na nação e na própria igreja, algo mais importante que precisamos saber e crer do que isto: Jesus é Emanuel, Deus conosco. Deus está com o seu povo sempre, não importam as circunstâncias. Não importa a crise conjugal, não importa a crise econômica, não importa o laudo médico, não importa a calamidade pública da nação, Deus permanece conosco, hoje, amanhã e sempre. Foi Ele quem veio cumprir esta promessa na pessoa do seu Filho Jesus, para nos salvar da pior das nossas mazelas, da condenação eterna dos nossos pecados. Então Ele sim é bom, Ele é poderoso e Ele é suficiente para nos socorrer de todas as nossas demais crises e necessidades, sejam elas quais forem, não importa o tamanho do problema. Deus Emanuel, Deus está conosco. Mas como o nosso coração teme em duvidar, não é verdade? Como relutamos em confiar, como relutamos em descansar nas promessas de Deus e confiar nelas somente. Tudo bem, pastor, eu confio em Deus, mas eu vou confiar em Deus também, pastor. Não. Como o nosso coração teima em não confiar somente e inteiramente em Deus. Por quê? Porque no fundo, nós queremos ser os nossos próprios salvadores. Nós não queremos que alguém nos salve. Queremos que alguém nos socorra, mas não que nos salve, porque isso seria humilhante demais. Como o nosso orgulho luta contra a soberania de Deus. Como não queremos reconhecer o quanto precisamos de um Salvador que não é você e eu. Como bem resumiu o pastor Raymond Ortland Jr., o primeiro assunto das nossas vidas, é aprender o que significa parar de tentar salvar a nós mesmos e nos lançarmos por inteiro em Deus. O primeiro assunto da sua vida a ser resolvido ainda nesta noite e, se possível, antes do término deste ano, é parar de tentar ser o Salvador da sua vida e reconhecer em Jesus o seu único e suficiente Salvador, seja qual for a sua necessidade. Mas, quando nós não confiamos em Deus, quando nós não confiamos somente e inteiramente na sua palavra, existem consequências. E são sobre elas que o resto do texto desta noite nos fala, a partir do versículo 18 do capítulo 7. Se Deus chamou Acais e o povo de Judá para confiar inteiramente nele, e o povo não fez, bem, Deus não teve outra opção senão disciplinar inteiramente o seu povo.
Já que Acais preferiu confiar na Assíria, na ajuda e no socorro da Assíria, em vez do Senhor, bem, o que restou se não lidar com a humilhação e a devastação quase que completa decorrente dessa decisão. Você quer confiar na Síria? Você quer fazer aliança com eles? Você quer depositar sua confiança nos homens? Acais e Judá. Então deixe-me mostrar para vocês o que acontece quando homens confiam em homens. Então Isaías continua, no versículo 18 até o versículo 25, e há um refrão aqui, no versículo 18, no versículo 20, 21 e 23, qual a expressão que se repete 4 vezes? Naquele dia, naquele dia, naquele dia, naquele dia. Ou seja, Acais, talvez você não veja as consequências agora, mas o dia vem, e a conta chega, mais cedo ou mais tarde. Você não quer confiar em mim, Acais, você quer confiar nas suas soluções humanas? Então veja o que fará a solução humana na vida do seu povo. E então Isaías começa a descrever, de forma simbólica, a invasão da Síria e do Egito também, comparados a abelhas e moscas, os insetos mais populosos desses dois reinos. Começa a descrever a devastação das colheitas, roseiras e espinheiros se multiplicando, exércitos invadindo a terra, colinas e lavouras sendo arrasadas, tudo porque o povo não quis confiar em Deus somente. O que isso nos mostra, meus irmãos? Você sabe qual é a pior consequência de confiar nos homens? Pastor, qual é a pior consequência de confiar nos homens? A pior consequência de confiar nos homens é de só confiar no que os homens são capazes de fazer e não no que Deus é capaz de fazer. Quando nós escolhemos confiar em homens, nós nos contentamos com menos do que Deus pode fazer em nossas vidas, e essa é a pior consequência de confiar nos homens, seja em si mesmo ou nos outros. A pior consequência de confiar nos homens é confiar somente no que os homens podem fazer e não no que Deus pode fazer. E é sempre melhor confiar no que Deus pode fazer do que na palavra e nas promessas dos homens. Então, como nos mostra o encerramento do texto desta noite, no capítulo 8, versículos 1 a 10, o filho de Isaías nasceu, e ele recebe um outro nome emblemático aqui, mas parece nome de terrorista islâmico, Maher-shalal-Hash-Baz, ou nome de lutador de MMA, né? Maher-shalal-Hash-Baz, aí entra no ringue, misericórdia, o homem vem para destruir. E o nome dele significa destruição. Maher-shalal-Hash-Baz quer dizer algo como rapidamente até os despojos. Sim, Deus viria, e Deus iria com tudo para arrasar aquela gente que não confiou nele. O filho nasceu, Deus estava com eles, mas primeiro Deus tinha que discipliná-los pela sua falta de fé no Senhor. Então começa por onde? No versículo 4, começa pela Síria, por Damasco. Antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, ou seja, antes dos 2 anos de idade, a primeira nação a cair seria a Síria. Logo em seguida seria Samaria, o reino do norte de Israel. Mas o tempo de Judá chegaria também. Versículo 5: o Senhor tornou a falar-me, já que este povo rejeitou as águas de Siloé. Lembre-se de onde Acais estava, no aqueduto, no início dessa história, vendo as fontes, vendo de onde fluíam as águas que abasteciam a cidade. Acais não confiou na provisão de Deus, não confiou na fonte que era o Senhor, desprezou as águas tranquilas de Siloé e foi confiar nas águas tumultuadas do Eufrates, na Síria. Já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, alegrou-se com Rezim, com o filho de Remalias, celebrou a derrota dos seus inimigos do norte, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens, inundarão Judá, cobrindo até o pescoço. Os braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. Deus julgaria a
Síria, Deus julgaria Israel, Deus julgaria Judá, mas antes que a Síria se orgulhasse demais, Deus manda recado: a Síria, a sua hora vai chegar também. O camundongo e as ratazanas seriam engolidas, mas o gato em breve também. Versículos 9 e 10. Continue a fazer o mal a nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está... que interessante. O texto desta noite termina com a terceira referência à presença de Deus com o seu povo. Estava lá no capítulo 7, versículo 14, estava lá no capítulo 8, versículo 8, e termina com a expressão Deus conosco, que é o significado de Emanuel. Por quê? Porque o texto diz isso 3 vezes e termina assim. Porque quando Deus disciplina as nações, quando a crise bate e a disciplina vem, qual é a primeira coisa que nós questionamos, senão, onde está Deus? Onde está Deus nessa confusão toda? Onde está Deus quando precisamos dele? Onde está Deus nessa história toda? E qual é a resposta de Deus nesse texto? Eu estou aqui. Nunca fui embora, mas agora eu preciso fazer algo muito desagradável, porque vocês não confiaram em mim. Quando a disciplina vem, meus irmãos, quando a adversidade vem, isso significa necessariamente que Deus nos abandonou? Não necessariamente, porque Deus só disciplina aqueles a quem Ele ama. Repare bem, mesmo em meio à disciplina mais intensa, até mesmo contra o seu povo, Deus continua se revelando como Emanuel. Eu estou aqui, eu estou com vocês, eu sou Deus com vocês, Deus conosco. O que nos mostra que por mais duras que sejam as nossas circunstâncias e por mais desafiadora que seja a disciplina de Deus, Ele nunca e jamais nos abandonará. Então, confiando cedo ou tarde, é melhor confiar em Deus, porque Ele jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. Então, o que as promessas de Deus para o seu povo aqui em Isaías 7 e 8 nos ensinaram de mais essencial nesta noite? Bem, no excelente resumo, de novo, do pastor Raymond Ortlund Jr., seu comentário sobre Isaías, ouça bem, se você esqueceu de tudo mais que foi dito nesta noite, lembre-se disto agora. Deus está presente em nossa crise. Se nós confiarmos nele, Ele nos salvará. Se nós o recusarmos, Ele nos disciplinará. Mas Ele prefere nos salvar. Deus está sempre presente na nossa crise. Se nós confiarmos nele, Ele nos salvará. Do contrário, Ele nos disciplinará. Mas Ele sempre prefere nos salvar. Em Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, o Senhor veio cumprir as suas promessas a nós, seu povo, a fim de nos salvar da pior das nossas misérias, nosso pecado, da nossa condenação eterna. Você confia nisso? Você confia somente nisso e inteiramente nele, como seu único e suficiente Salvador? Você confia em Jesus Cristo de todo o seu coração, não importa a crise ou a tormenta que você esteja passando hoje na sua caminhada? Porque não existe nada mais prático a fazer nesta noite do que confiar em Jesus e descansar nas suas promessas. Aliás,
A maneira mais prática de viver nesta vida, o que diz a história, é confiar na palavra de Deus, é confiar nas suas promessas. Por mais que as pessoas mais práticas deste mundo digam o contrário. Ah não, me dê alguma coisa prática a fazer. Eu quero uma solução prática. Você quer uma solução prática para a sua vida? Renda-se a Jesus. Pare de ser o seu próprio Salvador e entregue-se a Ele já. Confie nele. Viva pelas suas promessas. E Ele se mostrará a você, Deus Emanuel. Deus contigo, Deus comigo, Deus conosco. Hoje, amanhã e para todo sempre. Vamos orar. Senhor bendito, como Tu és maravilhoso, sempre pronto a nos falar pela Tua palavra, sempre pronto a nos socorrer em nossas adversidades, sempre pronto a nos lembrar da Tua provisão e direção para as nossas vidas. Mas como nós somos criaturas tolas, teimosas, obstinadas e rebeldes, como nós lutamos e relutamos em confiar em Ti e em Ti somente, querendo salvar a nós mesmos, querendo dar um jeito e uma solução em nossas vidas segundo a nossa própria força, vontade e sabedoria tolas. Tem misericórdia de nós, da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa insubordinação. Ó Senhor, faça o que for necessário, disciplina-nos em amor, se for o caso, até que Te reconheçamos como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, o único que pode nos resgatar dos nossos pecados, da nossa rebeldia, da nossa desobediência, da nossa incredulidade, da nossa autoconfiança e autossuficiência. Ó Senhor, quebranta o nosso coração. Vem, Santo Espírito de Deus, nos quebrantar nesta noite e nos mostrar em quem e onde temos depositado a nossa confiança, onde temos depositado a nossa esperança. Que não seja o Senhor e a Tua palavra somente. Ó Senhor, faze-te presente nesta hora em nosso meio, Deus Emanuel, Deus conosco, Aquele que veio nos salvar e nos resgatar e nos perdoar toda a nossa incredulidade, toda a nossa infidelidade. Perdoe-me, Senhor, perdoe-me também, Senhor, pois eu também sou essa criatura instável, que ora crê, ora descrê, e quando crê, crê também, mas reluta tanto em crer somente em Ti. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, um pecador. E tem misericórdia de todo pecador que hoje se volta a Ti com arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém.